Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. E hoje o nosso encontro eu vou te explicar em detalhes sobre a nossa nova imersão Conflitos Maternos. Isso mesmo, os segredos das ciências por trás da gestão das emoções. Seja bem-vinda, Nepomuceno. Seja bem-vinda, Rose. Sejam muito bem-vindas. Renata, aproveita e envia aqui o aviãozinho para mais pessoas se conectarem na gente. Eu já vou aqui enviar para as pessoas se conectarem e saberem que nós estamos ao vivo na hora que elas entrarem. Se você quiser fazer isso aí, contribuir com outras famílias para poder saber sobre o segredo da ciência por trás da gestão das emoções, você compartilha. Boa noite, Valéria. Boa noite, Lu. Boa noite a todas vocês. A quem não me conhece, eu sou Lana Rezende, sou CEO da Parent School, sou especialista em desenvolvimento familiar. Pessoal, hoje eu vou fazer minha gravação sem o óculos. Esse óculos é de Early, é de noite, né? Está de noite aqui. E o que que acontece? A luz me atrapalha um pouquinho. Então, às vezes que eu gaguejar, não se incomode, porque é o processamento aqui da informação, tá bom? Então, hoje vamos falar aqui sobre como conquistar uma educação que você deseja sem perder o que é mais importante para você. E para eu ser mais assertiva, coloca aqui para mim nos comentários o que é mais importante para você depois da sua família, é claro. Não vamos esquecer que a família precisa estar em primeiro lugar. Se não está, tá tudo bem, tá? Cada um tem a família que merece. Então, coloca aqui o que você está perdendo hoje. O que você está perdendo nas suas conquistas? É, o que me prejudicava? Quando eu me descobri mãe, foi uma maravilha, com certeza, né? Mas me preocupou bastante a fase profissional. Eu falei, caramba, o meu primeiro filho nessa época, eu trabalhava como CLT. E como é que vai ser lá na empresa agora? Será que quando eu voltar depois da licença maternidade, eu vou ter o meu cargo de volta? Então, isso tem o quê? 14 anos atrás, 15 anos atrás. E era a minha maior angústia. Então, muitas mães também passam por essa angústia. Angústia de saber, por exemplo, se está CLT, se vai ter o seu trabalho garantido, se ela vai conseguir educar essa criança, se vai conseguir criar essa criança, se vai ter competência como mãe. Às vezes, identifica alguma situação que não agradou durante a sua infância e traz isso à tona no momento que se descobre como mãe. Tem mulheres que têm medo de passar, de falar para o marido que está grávida, conciliar trabalho e responsabilidade familiar. Esse é um dos tópicos que a gente vai trabalhar aqui hoje. Que eu vou passar para vocês o que vocês podem estar fazendo para vocês conciliarem o trabalho e a responsabilidade familiar e se livrarem da culpa. Porque a maioria das famílias, das mães, elas têm um sentimento de culpa crônico. Ficar fora do mercado. Ó, a Nepomuceno, ela falou que também tem medo de ficar fora do mercado. Então, nós vamos para esse tema e eu trouxe aqui para vocês dois pontos principais, que inclusive foi um comentário aqui de uma de vocês. Como conciliar trabalho e responsabilidades familiar, principalmente nessa jornada que nós temos aqui diariamente e constantemente desafios profissionais e desafios também na educação dos nossos filhos.
um desafio grande para quem é casado, por que eu estou falando isso? Porque eu recebo vários comentários, né, de famílias, vários casais também para fazer atendimento. Para você que é educador parental, que está aqui assistindo essa aula, é muito importante não só se atentar à vida da criança, mas é muito importante também se atentar à vida dos pais, porque a criança por si só, se ela não tem ajuda dos pais e de profissionais para poder sanar aquela dúvida, aquele problema que ela está ali, não vai ter, não vai conseguir alcançar o objetivo. Então, precisa ter uma energia entre todos para que se consiga conquistar o objetivo de, por exemplo, uma criança que dá birra, que chora, que esperneia e que a mãe já está cansada disso. Ela já não consegue mais viver para a criança, porque toda vez que ela se doa, se doa, se doa, a criança ela persiste na birra. Então, o que que precisa fazer? E muitas mães que trabalham, elas têm essa dificuldade. Qual mãe aqui, mãe ou pai também, mas vamos às mães. Mães, quem de vocês aqui tem dificuldade em conciliar trabalho e responsabilidades familiares? A maioria das mães, elas, quando encontram, por exemplo, um desafio de educar as crianças na fase escolar, é quando as crianças estão com notas baixas ou está recebendo muita reclamação da escola. Então, isso também é um problema familiar. É uma situação onde, se a criança está recebendo críticas da escola, consequentemente, a mãe também está recebendo essa crítica. Agora, o que é mais importante nessa conciliação? É você entender, primeiramente, o que está se passando com essa criança. Às vezes pode ser uma coisa simples, mas às vezes, simples, eu gosto de dar exemplo. A criança, às vezes, ela não gosta da professora, é uma coisa simples de ser resolvida. Às vezes, ela não está gostando de algum coleguinha da sala de aula. E agora, às vezes, ela está passando por alguma situação em casa. E as mais complexas? As mais complexas é quando os pais ou os adultos que estão cuidando dessa criança deixam ela fazer o que ela quiser sem ter um direcionamento. Aí sim você não consegue conciliar essa administração do relacionamento entre a criança e o meio em que ela está vivendo. Minha irmã ouviu do marido quando pediu para pôr a filha na creche com 2 anos. E o que você vai ficar fazendo em casa? Porque ela não estava no mercado de trabalho. Exatamente isso. O que que acontece? Infelizmente, a nossa cultura é não valorizar quem trabalha em casa. O trabalho doméstico é tanto quanto difícil para como quem trabalha fora. Nós temos que colocar na cabeça o seguinte: trabalhar em casa é o mesmo que trabalhar fora. E é o mesmo que trabalhar na educação de uma criança. É tudo trabalho. Agora, se você aprendeu o trabalho de casa, se você aprendeu o trabalho profissional lá na sua carreira, na empresa, enfim, no lugar que você trabalha, e você não aprendeu a profissão de educar uma criança, se a forma que você aprendeu foi igual à minha, que foi eu sendo filha, dificilmente você vai conseguir alcançar o resultado que você precisa hoje de educar essa criança. E aí nós vemos professores reclamando das crianças, pais reclamando das crianças,
E afinal de contas, quem vai educar essa criança? Por isso que a jornada de trabalho da mãe, quando ela tem ali o período de cuidar da criança e ela vai para o próximo passo, que é ir para o trabalho, por exemplo, ou continuar as tarefas de casa, ela tem dificuldade, principalmente porque ela não entende a linguagem e a comunicação dessa família. Então, o segundo ponto que você precisa se atentar é aprender a linguagem de amor, a linguagem da comunicação. Cada perfil comportamental existe uma forma de falar. Então, a partir do momento que você não conhece, desconecta. Primeiro, não conhece, desconecta. Você não consegue reconectar. Por quê? Porque diariamente essa criança vai mostrar descontrole emocional. Então, quando a gente aprende a entender a linguagem de amor, inclusive, se você ficar aqui até o final, eu vou disponibilizar uma ferramenta para você não só entender a linguagem de amor da sua criança, mas também para você compreender o perfil comportamental, a melhor forma de falar. Então, se você ficar aqui até o final dessa live, eu vou disponibilizar para você essa ferramenta. E aí eu vou dizer a palavra-chave que você vai colocar aqui nos comentários para você receber essa ferramenta, viu? Tá bom? Então, gente, esses dois pontos principais, que é o quê? Saber a linguagem, saber como se comunicar com essa criança. E o segundo, identificar o perfil comportamental, saber se essa criança ela é mais agitada, saber se essa criança é mais autoritária, saber se essa criança é mais pensativa, ou se essa criança ela precisa de um tempo, ela é mais observadora, ela precisa de um tempo para poder analisar. Então, quando você aprende isso, você consegue conciliar o trabalho e consegue conciliar as responsabilidades familiares. Isso eu estou falando de uma criança, né? Dos filhos. Imagina você saber isso em relação ao seu cônjuge. E é justamente isso que também vai ter na imersão conflitos maternos. Então, para quem ainda não se inscreveu, corre lá no link da bio e garanta a sua vaga, tá? Então, o que você precisa desenvolver? É importante você criar uma rotina. Lana, eu sei, ok, mas você sabe montar essa rotina? Mais do que montar uma rotina, você consegue fazer com que você execute diariamente essa rotina? Uma criança, ela precisa desenvolver uma rotina desde o nascimento. E sabe o que nós mães fazemos? Tadinha da criança, não pode acordar. Tadinha do bebê, não pode tomar banho agora. Se você não começa desde a maternidade, desde o nascimento, criar a cultura de rotina com essa criança, dificilmente você vai conseguir desenvolver uma rotina com 2 anos, com 5 anos, com 10 anos. Aí vai chegar lá a criança com 7 ou 8 anos, você vai querer que ela organize os sapatos dela, por exemplo. Você vai querer que ela organize o material da escola. Você vai querer que ela organize o quarto dela. Quando você não entende de perfil comportamental, o que você faz com a criança que é dominante? Você acaba com o perfil normal dela de autoridade, de ser uma líder, por exemplo, de ser um líder. Porque você vai só ficar impondo, só ficar cobrando, ou como eu ouço alguns pais, eu só estou lembrando.
Mas às vezes a forma que você fala não é uma forma correta de estar lembrando. Normalmente os pais usam essa frase aqui: Você já tomou banho? Nesse tom. Ou às vezes fala assim, ó: Filho, você já tomou banho? E aí quer que o quê? A criança responda: Não. E o que que acontece? Os pais ficam bravos porque a criança respondeu não. Nessa hora que a criança respondeu não, se você não sabe a técnica que eu já ensinei aqui no canal e também já disponibilizei, que é a técnica da antecipação, você está perdendo tempo. Você está se frustrando, você está tendo conflitos desnecessários. Eu já vivi isso. Por isso que eu estou falando para você. Não vale a pena você viver nesse conflito familiar por algo que é tão simples. As mães exaltam. É curioso essa parte da rotina. Os meus primos menores vão para a escola, seguem as regras da rotina escolar, mas em casa é um desleixo só. Por que, Nepomuceno? Eles já aprenderam a rotina na escola, porém, eles já entenderam que em casa não precisa de rotina. E o que que acontece com esses pais? Esses pais ficam frustrados porque não souberam ensinar para a criança as suas rotinas. Eu tive uma dificuldade de ensinar a rotina para os meus filhos. É difícil. Por que que é difícil? Porque você não sabe. Porque você foi cobrada a vida inteira e você, a única coisa que você sabe, como eu sabia na época, era que eu tinha que fazer. Mas por que fazer? Para que fazer? Oi, Cris! Beijinho para você. Oi, Nayane. Pois é, a Nayane está falando aqui, é verdade. Quando você começa a criar uma rotina com essa criança, ou seja, quando nasce, vamos lá, tem a rotina de dormir, tem a rotina de mamar, tem a rotina do banho, tem a rotina de manter ele acordado ali alguns minutos, né? Para poder criar uma rotina. Tem a questão do fecha a cortina para poder dormir, abre a cortina para poder acordar. E você sabia disso? Muitas mães não sabiam. E o que que acontece quando você não sabe como criar uma rotina? Quando essa criança chega com 5 anos, ela está com o quarto totalmente desorganizado ou ela está mentalmente desestruturada e não consegue se organizar. Eu não sei mais o que fazer com meu filho na escola. Na escola ele não obedece. O papel da escola é muito importante. Eu sempre falo aqui, Nayane, os maiores desafios da escola, na verdade, é a falta de conhecimento dos pais que não souberam ensinar as crianças na fase que ela precisou entrar na escola. Bote amor no coração, gente. Bote amor nas palavras que eu estou falando para vocês. Porque eu também passei por isso. Quando a gente não educa nossos filhos em casa, a fase da educação. Tem gente que fala assim: ah, Lana, mas os meus filhos foram desde 1 ano e meio para a creche. O que que é importante? É importante que essas pessoas que trabalham na creche entendam a forma de criar essa rotina. Porque muitas creches preferem o quê? Ah, eu vou deixar ali igual os pais. Eu vou pegar um celular, vou entregar para o meu filho e ele fica ali, tá bom. Então é preciso vocês entenderem o que que é que acontece nessa creche, o que que vocês podem contribuir em casa e também alinhar com a creche. Essa semana eu atendi uma mãe que ela falou assim: Lana, eu tô com uma dificuldade na escola, como a Nayane me relatou, que ele não, na verdade, não era obedecia, ele não estava querendo ir para a escola.
O que que acontece? Você precisa desenvolver um olhar de o que está acontecendo que o meu filho não obedece. Será que é a professora? Será que é algum coleguinha de sala? Será que ele está sofrendo bullying? E eu sempre bato na tecla de que o bullying familiar é o pior, mas o segundo pior bullying é o da escola. E como é que eu faço bullying na família? Quando eu chamo de fresca ou fresco, quando eu chamo de preguiçoso. Lana, o que que tem a ver o tema da live hoje com tudo isso que você está falando? Se você não compreender que a partir do momento que você desenvolve uma rotina, desenvolve uma linguagem e desenvolve uma identidade comportamental, você vai sofrer. Então, essas 3 dicas que eu trouxe para você, ó, Camila, meu filho amava ir para a escola antes, mas agora ele acorda à noite dizendo que tem medo da escola. É isso que eu tô falando, gente. Tem medo da escola, mas mãe, por que que ele tem medo da escola? Você precisa ir lá saber o que está acontecendo com essa professora, o que está acontecendo. Olha, o que que aconteceu uma vez com a minha filha. Ela chegou em casa com as calças sujas de urina. E eu me lembro o que que aconteceu. A tia não deixou eu ir para o banheiro. Apesar de eu falar o que para minha filha? Filha, está com vontade de ir no banheiro? Você pede licença para a professora e vai. E ela falou: mãe, se eu fizesse isso naquela hora, que ela estava muito brava, eu ia para a direção e eu poderia ser suspensa. E eu falei: filha, a partir do momento que você leva isso para a direção, o papel da direção é me notificar, é me informar. E nesse momento você precisa ir para a escola com, a minha filha fala, inteligência emocional. Se você não sabe, você se inscreva agora na imersão Conflitos Maternos, que você vai ter essa sabedoria, inteligência emocional. Então, voltando aqui, você se veste com inteligência emocional e vá comunicar. Porque qual mãe quer ver a filha com cheia de urina, com xixi nas calças? Ninguém. Então, ele não sabe falar direito, não consegue explicar, só diz que tem medo da escola. Camila, ele não consegue, você sabe por quê? Porque a criança não desenvolveu a cognição, ou seja, ele não tem ainda vocabulário suficiente. Ele não entende as expressões da vida. Ele entende o que é medo e o que é felicidade. É exatamente isso que ele falou para você. Eu tenho medo da escola. Agora, nós, como mãe, como pai, é que temos que ir na escola e fazer uma abordagem. E essa abordagem, eu vou falar aqui para vocês. Eu não vou deixar só lá para imersão, não. Olha só, é o seguinte. Primeiro, você precisa participar do grupo de mães dessa sala de aula, que seja pública, que seja particular. É importante você ter contato com essas mães, porque o mais importante quando a gente fala de sociabilidade é nós estarmos nos socializando com essas mães. Depois, o que que você precisa fazer? Você precisa entender na sala de aula o que está acontecendo. Professor, marcar um horário com a professora e não só aquela reunião pelo corredor. Realmente precisa sair do nosso conforto de casa e do trabalho e ir até a escola. Professora, meu filho, né? Meu filho tem falado que está com medo. Já perguntei várias vezes, ele não vai falar. Você pergunta para a professora, professora,
Meu filho tem relatado que está com algum medo. Você tem observado alguma coisa? O meu ficou assim, Camila, depois que a professora alterou a voz com ele. Eu fui conversar com a direção e a professora não se repetiu com ele, mas com os amiguinhos acontece e isso deixa ele bem nervoso. Exatamente isso, Simone. Então, depois que você foi conversar com a professora, não observei nada. Você leva para a direção. Por quê? Se você cria, se você educa uma criança que já tem medo da escola, como é que você vai conseguir perpetuar a jornada escolar dessa criança? Os resultados das notas vão cair. Pelo que eu entendi aqui, você falou que ele é pequeno, né? Então, assim, mas se perpetuar essa estrutura educacional, inclusive, quando você faz essa abordagem, o que que a criança vai entender? Que a minha mãe se preocupa comigo. Porque a criança não vai conseguir falar para você. O que que a criança tem desenvolvida, gente? Quem fez a especialização já sabe, mas ele tem o cérebro emocional e tem o reptiliano. Vamos lá, o reptiliano e o límbico. O reptiliano é aquele cérebro onde ele atua no medo, na fome. E o cérebro emocional, ele foca nos sentimentos, o que que aquela criança está passando. Então, o cérebro emocional, ele vai trazer a emoção e o reptiliano vai trazer a reação. E é por isso que a criança ela fica se repelindo. Eu faço isso, tenho todas as. Então, falta o quê? A Simone está falando, é verdade, sim. Eu já passei, várias mães já relataram isso nos cursos, nos atendimentos individuais. Gente, por que que eu abri a Parent School? Porque eu não conseguia fazer o atendimento. Minha agenda já estava superlotada e hoje eu faço o quê? Eu especializo pessoas para poder fazer esses atendimentos aos pais com embasamento científico e também com toda a estrutura de ferramentas. A imersão, o que que ela vai fazer? A imersão, a proposta é trazer um autoconhecimento, é trazer uma consciência e uma melhora para você, mãe, para que você consiga, a partir desse momento, ter ali um conhecimento, igual eu estou trazendo para vocês aqui com a história, por isso que eu adoro quando vocês participam, porque eu consigo exemplificar para vocês e melhor instruir o que você precisa fazer, o que você precisa atuar na fase que a sua criança está precisando. E muito disso é o quê? Hoje, até com a minha equipe, eu falei assim: ela falou assim comigo, mas Lana, no seu post você colocou paternidade solo e maternidade solo. Gente, se nós formos contabilizar, já tem um estudo, já tem um resultado. A maioria da população materna é constituída de mães solo. Aí eu não vou entrar aqui no que é, o que não é, enfim, nós precisamos, como educadores parentais, como especialistas em desenvolvimento familiar, auxiliar essas mães nessa jornada. E eu, deixa eu ver aqui, teve um comentário aqui. Então, precisamos ajudar essas mães nessa jornada, porque o maior desafio que as mães enfrentam hoje é a estabilidade emocional, é a frustração entre ser uma boa mãe e ser uma boa profissional. E só lembrando aqui que você, mãe que trabalha em casa, eu valorizo muito, porque também é uma profissão e nós, mulheres, nós, homens, precisamos valorizar.
Eu tenho uma secretária e também eu faço as coisas de casa, mas todos os dias eu agradeço a comida que ela faz. Todos os dias, quando ela vai embora, a primeira coisa que eu falo: você tá bem? Tô bem. Então, muito obrigada pelo seu serviço hoje. Nós precisamos ensinar gratidão para os nossos filhos sendo gratos. Porque quando a gente ensina gratidão para os nossos filhos, eles também vão atuar com gratidão na nossa vida. Gente, olha, sei lá, viu? Eu acho que eu falo demais e a minha equipe fala: você abre tudo, Lana. Quem aqui até agora esse assunto, esse tema contribuiu na sua vida? Eu sei que a Camila sim, que a Simone também falou. Quem é que mais esse tema está contribuindo aqui na sua jornada? Gente, ninguém tá com. Ah, então eu vou parar. Vou dar mais nada, não vou falar mais nada. Então é isso, gente. Meu, muito obrigada, já que não está contribuindo. Eu não vou mais falar nada aqui para vocês, não. Ganhei coraçãozinho, isso, gente, por favor. Esqueci desse coração. Aproveitando ali que a Nepomuceno mandou um coração, manda um coração aqui pra gente, pra mim, porque quando você manda um coração, o Instagram entende que essa informação é importante para você. E assim também distribui para aquelas pessoas que fazem parte da sua rede. A Fran tá falando aqui, não, pelo amor de Deus. Não, falou pelo amor de Deus, não. Não, mulher, tô aqui. Então tá bom. Então vamos lá, Fran. Então sejam bem-vindas. A Camila, tá vendo? Ô, Camila, se não fosse você aqui com o seu relato. Então, excelente. Ai, nós temos aqui um homem. Guto, seja muito bem-vindo. Tá vendo, gente? Eu tô falando para vocês. Por isso que eu amo esse trabalho. Esse trabalho ele envolve não só as mulheres, mas também envolve os homens. Excelente conteúdo, me identifiquei com vários pontos que você falou. Obrigada a você que está aí do outro lado. Então, vamos lá, recapitulando. Nós falamos aqui da linguagem, identificar a linguagem da sua família, dos seus filhos. É importantíssimo para você que deseja conquistar uma educação e não perder o que é importante para você. Aproveitando aqui, gente, o que é? Eu fiz essa pergunta lá no início, mas eu vou reforçar. O que é mais importante para você, além da sua família, que você anda perdendo? Escreve aqui para mim. Você está perdendo o seu trabalho? Você está perdendo noites de sono? Você está ansiosa, ansioso? Como é que está a sua vida hoje? Você está perdendo oportunidades? Como é que está a sua vida hoje? Ok, tudo bem, não quer falar, mas eu vou falar. Coordenar a sua vida profissional é coordenar o gerenciamento das tarefas domésticas, é gerenciar e coordenar as atividades escolares, é saber lidar com os imprevistos. Por exemplo, hoje eu tinha toda uma programação de manhã e a Milena, ela adoeceu febril, enfim. E eu fui para onde? Eu tinha um compromisso 9 horas. 7 horas que eu estava me direcionando para a escola, ela demonstrou estar, enfim, febril, com dores. E eu saí e levei ela para o hospital. E lá no hospital, apesar, enfim, vocês sabem como funciona. E chegando lá, a gente vai, faz exame, é atendido, isso e aquilo. E o que que eu tive que fazer?
Eu tive que adaptar. E muitas mães, o que que fazem? Entra em colapso. Entra em colapso por causa do seu compromisso. Mas e o compromisso que a criança, que ela está tendo com a criança? E por que isso existe, gente? Por causa do olhar do outro, o julgamento das outras pessoas. Tem gente que sofre de ansiedade e não dorme bem à noite. Lembrando que para dormir bem à noite, nós temos o período para dormir do hormônio, lembra? Quem já participou aqui? Nós temos um hormônio primordial que se você perde ali entre 9 e 10 e meia, esse horário, que tem o maior pico da liberação desse hormônio, você dificilmente vai dormir. Mas outro ponto principal é a ansiedade. E deixa eu te contar, Camila, tem uma coisa assim, eu não sei o que que você está passando, eu não sei qual a sua história hoje, mas a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para você, é olhar para o seu interior. Eu fico muito triste porque o mercado exige demais das profissionais que são mães. Parece que temos que ser super heroínas. Mas nós mesmo, Nepomuceno, vou te chamar de Mi, tá? Nepomuceno Mi, vou te chamar de Mi. Mi, o que que mais acontece? A primeira cobrança é a nossa. Nós fazemos essa cobrança. E o resultado externo nada mais é do que a gente está cobrando para o meio externo. Entende? Então, assim, tem julgamento das pessoas? Tem. Primeiro, se posicionar, olhar para o seu interior. O mercado de trabalho, sim, ele exige cada vez mais. Mas por quê, gente? Está mudando, viu? Muitas empresas estão valorizando a família. Muitas empresas estão valorizando as mães solo, porque sabe do compromisso, porque sabe que tem responsabilidade. Então, mas ainda perpetua a cultura de que a mãe, ela tem que ficar em casa para cuidar dos filhos. Hoje eu comentei assim, qual a primeira, se uma mãe sabe que a criança precisa da presença dela, o que que essa mãe vai fazer? A primeira coisa, a mãe larga tudo e vai cuidar dessa criança. A mãe não pensa duas vezes, três vezes, quatro vezes, se a criança realmente está precisando. Agora, existem mães que são autoprotetoras e outras mães que são muito relaxadas. Tá vendo que a criança está passando mal e não tem cuidado. E outra, tá vendo que a criança está fazendo uma peça? Porque sim, a criança, ela está enganando, mas ela não sabe na teoria o que é o enganar. Ela sabe na prática. Se você for perguntar para uma criança, ela vai saber que aquilo traz benefício para ela. Por isso é importante ensinar com verdades para a criança não saber mentir. Por isso que é importante confiar, para a criança também confiar na hora que ela estiver precisando de você. E tudo isso você vai ter na imersão conflitos maternos. E é essa proposta que eu venho fazer aqui para você, que esteve até agora e que eu vou liberar conforme prometido a ferramenta. Mas eu preciso fazer essa proposta para você, eu preciso honrar a sua vida que ficou até aqui. Eu estou liberando para você que está aqui, além dos 50% que está
de 300 e alguma coisa por 197. Está com 50% de desconto. E você ainda pode dividir em 12 vezes e participar da imersão Conflitos Maternos comigo. Vai ser totalmente online para poder facilitar a sua participação e a participação das minhas alunas que moram fora do Brasil. E o horário, ele vai ser de 9 ao meio-dia e de 14 às 17, 18 horas. Por que esse horário, Lana? Porque muitas mães estarão em casa. Vai ser no sábado e no domingo. Realmente é uma imersão, onde eu vou trazer para você todo esse conhecimento. E tem gente que fala assim, mas Lana, você não entregou quase nada. Como é que eu vou entregar tudo aqui em meia hora, em uma hora? Sendo que a proposta são mais de 15 horas de imersão, onde você vai sair de lá conhecendo o passo a passo, os segredos que tem por trás da ciência em relação às emoções. O que que eu preciso desenvolver? O que que eu preciso entender? O que que eu preciso, que competência e que habilidade eu preciso desenvolver? E melhor, como é que eu faço para desenvolver essa habilidade? Porque você consegue, sim, conciliar trabalho e responsabilidade familiar. Vai ser no dia 24 e 25 de junho, esse próximo mês agora. Então, você corra antes que vire o lote. Hoje está 197. E para você que ficou até aqui o final, você que ficou aqui, coloca aqui eu quero, que aí a gente vai mandar a ferramenta para você. Eu esqueci de falar isso. Coloca aqui eu quero, que eu vou disponibilizar a ferramenta para você que, além de entender e saber qual a linguagem de amor da sua criança, você vai ter uma ideia de qual comportamento a sua criança tende a desenvolver. Ó, a Mi já eu quero. Vocês podem ficar tranquilas que a minha equipe vai entrar em contato para vocês para poder disponibilizar essa ferramenta e também o link de 50% de desconto para poder participar. Então, só recapitulando, imersão, conflitos maternos, você vai entender os segredos que passam pela ciência nos conflitos maternos, os segredos da gestão emocional, para você poder colocar em prática. Você vai compreender os desafios que você enfrenta hoje. Mãe sobrecarregada, com insônia, sem sono, estressada. Tem mães que estão emagrecendo e não sabem por quê. E tem mães que estão em sobrepeso e não sabem por quê. E tudo isso você vai identificar. E para você que é profissional e está aqui participando, você vai ter um conhecimento que vai te levar a ser reconhecido. Além disso, você vai melhorar a sua capacidade de compreender o que está se passando e fazer essa gestão emocional. Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação à rotina, em relação à linguagem, em relação ao comportamento, em relação ao que eu trouxe aqui para vocês? Aparece uma mensagenzinha aqui, como a luz está na minha cara, eu não enxergo nada. Mas vocês têm alguma pergunta em relação a isso? Vocês têm relação alguma em relação à aprendizagem da criança? Bom, gente, então eu vou ficando por aqui. Para você que participou dessa live até o final e escreveu eu quero, eu vou estar disponibilizando aqui essa ferramenta extraordinária de linguagem e comportamento para você aplicar nos seus filhos.
ok? E também o desconto de 50% para poder participar na imersão Conflitos Maternos no dia 24 e 25 agora de junho, ok? Um sábado e um domingo. Eu quero. Sim, gente, eu quero. Então tá. Como vocês não tiveram nenhuma dúvida, eu vou ficando por aqui. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Gratidão por compartilhar, por cada vida que vocês compartilharam aqui nessa live, para a gente poder alcançar mais pessoas. E contem comigo, contem com a Parent School. Eu desejo uma ótima noite para vocês de descanso. E, aproveitando, coloca uma música para vocês acalmarem os pensamentos. Para quem não me conhece, eu tenho o cérebro acelerado. O normal é entre 90 e 100, eu tenho 126 de aceleração, ou seja, é importante nós olharmos para nós, fazermos a nossa reflexão, que seja com música, seja guiada. Tem aí no YouTube várias e várias. Então, para você que está sofrendo com angústia, com ansiedade, eu desejo uma excelente noite e utilize da meditação, se você não conhece as técnicas de mindfulness, mas procura uma musiquinha no YouTube, meditação, frequência para acalmar. Tá bom, gente? Luciana, um beijo grande. Vocês todos que ficaram aqui, desculpa, eu não enxergo muita gente. Lise, Guto, Iago, Mari. Gente, a quantidade de homens eu tô amando. Fran, Luciana, Camila, Rodolfo, Laura. Oi, Laura. Beijo, lindona. Rose, Dani. Então, enfim, gente, meu muito boa noite para vocês e fiquem com o nosso Deus, nosso Senhor. Tchau, tchau.